Aqui na invocação do setInterval, eu estou inserindo a declaração de uma arrow function que simplesmente invoca o método render. Mas já que a invocação do setInterval precisa receber a declaração ou a referência de uma função, ao invés de declarar uma função que invoca o método render, não seria menos redundante eu só referenciar o this.render aqui? Seria. Só que olha só o que acontece se eu fizer isso. Um erro é lançado dizendo que não é possível ler a propriedade split de undefined, e se eu clicar na linha em que o erro é lançado, se o erro diz que não é possível ler a propriedade split de undefined, como a invocação do split está encadeada no template, esse parâmetro template só pode estar armazenando a defined. Para comprovar isso, aqui embaixo, eu só vou comentar a invocação do método start do extended clock, e se dentro do render eu invocar um console.log que recebe this, na primeira invocação do render, o this estava referenciando o próprio objeto, o horário foi exibido normalmente, mas na segunda vez que o render foi invocado, o this referenciou o window. Ou seja, nessa primeira invocação do render, o this aqui dentro do render referenciou esse objeto, mas da segunda invocação em diante, que é quando ele é executado através dessa referência no setInterval, esse this aqui dentro do render referenciou o window. E o window não tem uma propriedade template, por isso que essa expressão, inserida como argumento da invocação da getFormatedTime, resultou em undefined. E ó, presta atenção, eu não estou dizendo que esse this, no qual a referência do método render foi encadeado, está referenciando o window. Essa expressão aqui funcionou. Esse this aqui está referenciando esse objeto no qual o método start foi invocado, do jeito que tem que ser. O que eu estou dizendo é que o this de dentro desse método render, que foi referenciado aqui e que foi declarado aqui, esse this dentro do render mudou. Ele referenciou o objeto window. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque tanto o setInterval como o setTimeout tem um problema com o this. Qual é o problema? O this dessa função do primeiro argumento do setInterval referencia o objeto global. Por que referencia o objeto global? Porque quando eu insiro uma função no setInterval, o código dentro dessa função é executado em um contexto separado. O código da função não é executado nesse escopo do método start. Isso faz com que o this dentro dessa função render seja um this que referencia o objeto global window, ao invés de referenciar esse escopo que envolve a referência do this.render. E o mesmo vale para o setTimeout. Funções inseridas como argumentos desses timers automaticamente têm o this apontando para o objeto global. Como que eu faço para o this que está dentro do render referenciar o this desse escopo do método start? Lembrando que o this dentro do escopo do start referencia o objeto no qual o método start foi invocado. Uma das formas, e que eu considero a mais simples, é eu declarar uma arrow function como argumento do setInterval e invocar a função que eu tinha passado para ele como primeiro argumento. O que eu fiz aqui? Como uma arrow function não tem this próprio e o this dela sempre referencia o this do escopo léxico, eu fiz esse this dentro do método render referenciar o this do escopo léxico em que a arrow function foi declarada, ou seja, do escopo que envolve a arrow function, que é o escopo do start. Qual é o this desse escopo do start? É o próprio objeto no qual a invocação do start foi encadeada. Para comprovar isso, como aqui dentro do render existe um console.log que exibe o this, eu vejo que agora, ao invés de referenciar o objeto global, o this está referenciando o objeto no qual a invocação foi encadeada, no qual a invocação do start foi encadeada aqui embaixo. Então, revisando, eu não posso simplesmente referenciar o render aqui como argumento do setInterval, porque o this dentro de uma função que o setInterval ou o setTimeout executa vai automaticamente referenciar o objeto global. Ou seja,
esse this dentro da declaração do render vai referenciar automaticamente o objeto global. Para impedir isso e fazer o this dentro do render referenciar o this do escopo do método start, porque o this desse escopo é o objeto no qual a invocação do método start vai ser encadeada, eu insiro uma arrow function como argumento do setInterval e invoco o this.render. Isso vai fazer com que toda vez que essa arrow function for invocada, o this dela seja o this desse escopo que envolve a declaração dela. Como agora eu estou invocando o render encadeado no this da arrow function, e esse this referencia o objeto no qual o método start está sendo invocado, esse this aqui dentro da declaração da render referencia esse objeto. Por que referencia esse objeto? Porque quando eu declaro um método ou função usando a palavra-chave function ou usando essa abreviação, para que eu não precise inserir a palavra-chave function, esse this dentro do método vai referenciar o objeto no qual a invocação do método foi encadeada. Como aqui abaixo, a invocação do render foi encadeada no objeto em que o método start está sendo invocado, o this dentro do render vai referenciar esse objeto.